Fala pessoal, meu nome é Clauderson, sou especialista em redes e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer a instalação do Zabbix. Para quem não conhece Zabbix, é uma plataforma open source muito utilizada no mercado. Quem trabalha com redes, infraestrutura, com certeza já ouviu falar sobre ele. Então, ele é utilizado para fazer monitoramento de redes, servidores, aplicações, e ele traz ali para a gente métricas, tanto de desempenho, como é possível também criar alertas e manter ali a tua infraestrutura sob controle, beleza? O Zabbix ele tem alguns pré-requisitos aqui para funcionar, que a gente vai ver aqui dentro da documentação. A instalação, como eu já falei, muito simples, pois o próprio desenvolvedor aqui já traz para a gente uma doc de como fazer a instalação. E as dependências que eu comentei é justamente um banco de dados, seja ele MySQL ou Postgre, e servidores web, podendo ser Apache ou Nginx. Além disso, algumas extensões ali de PHP para funcionar, tá? Um detalhe importante, a gente vai estar fazendo a instalação aqui em uma máquina virtual que está hospedada na AWS. Você pode fazer aí na VM aí que está dentro da sua infraestrutura, hospedada num Proxmox, num Hyper-V, seja qual for aí o tipo de infraestrutura que você tem, ou até mesmo você subir uma máquina dessa bare metal aí na sua casa, na empresa que você trabalha, no provedor aí que você presta consultoria. Tranquilo? Eu tô aqui já dentro da página zabbix.com/br/download e ele traz aqui pra gente já meio que um wizard aqui pra gente escolher a plataforma que a gente vai instalar essa ferramenta, tá? Sobre pré-requisito de recurso de máquina, mínimo recomendado aí 2 CPUs, 2 GB de RAM, já é o suficiente para a gente conseguir subir e trabalhar com os Zabbix, tá? Mas recomendado mesmo aí máquinas acima de 4 GB para cima, beleza? Eu vou estar instalando a versão LTS, tá? Da ferramenta, não vou instalar a 7.2. Essa 7.2 eu até tenho ela aqui no servidor que eu uso para testes e tal, até então tá bem tranquilo, mas por via das dúvidas vou estar instalando aqui a LTS. A distribuição do sistema operacional vai depender do Linux que você está usando, tá? Tem gente que gosta de usar Ubuntu, tem gente que ainda sobe aqui servidores com CentOS. Se estiver usando o Linux da Amazon, também tem aqui a distribuição listada. Eu estou usando o bom e velho Debian, tá? Debian 12 aqui na sua versão Bookworm. Então já seleciono aqui. E aqui eu tenho os componentes dos Zabbix que eu desejo instalar. Pois é possível também eu fazer a instalação apenas do agente, por exemplo, ou só do proxy, tá? Aqui no nosso caso, como a gente vai subir o servidor do zero, fazer a parte de server mesmo, eu tenho que escolher a primeira opção aqui, que é a opção de server, front-end e o agente. Como eu comentei no início do vídeo, ele tem aqui o pré-requisito do banco de dados, pode ser MySQL ou Postgre. Como o pessoal é mais habituado a utilizar MySQL, e até em ambientes menores também, vou deixar selecionado aqui o MySQL. E servidores web a gente tem a opção de Apache e Nginx. Eu particularmente prefiro e gosto mais do Nginx. Eu vou mostrar a instalação no Apache porque eu acredito que a maioria do pessoal aqui trabalha ou já pelo menos viu ali como é que funciona o Apache, tá? Mas isso aqui fica ao seu critério, a parte de banco de dados e web server. Depende muito do seu ambiente também. Bom, aqui embaixo, no passo 2, ele já gera para a gente todo o script de fazer a instalação, tá? Então, por exemplo, aqui no passo A, o repositório dos Zabbix ele não vem por padrão na máquina, certo? Por mais que a gente atualize ela. Então, ele já deixa aqui a recomendação da gente fazer a instalação desse repositório para que o Zabbix fique disponível aqui a instalação dele via apt, beleza? Eu estou aqui com a máquina virtual. Vou dar um zoom aqui para melhorar. Essa máquina virtual é o Debian. Estou usando aqui o Debian 12. Como eu falei, ela está hospedada lá na AWS, tá? Bom, essa release aqui, ó. Debian 12 Bookworm. Tranquilo? Então, a gente vai seguir aqui o passo a passo de instalação que a própria documentação do desenvolvedor lá tá
mostrando pra gente. É muito importante, antes de você fazer qualquer instalação aqui, você vir e atualizar a sua máquina, tá? Então você pode dar aqui um apt update e um apt upgrade. Com esse comando aqui, ele vai baixar as últimas atualizações ali para esse sistema operacional e vai atualizar ele. Eu já fiz esse procedimento para ganhar tempo aqui no vídeo, então não vou fazer, mas basicamente o comando é esse. Apt update, apt upgrade, essa flag "-yes" aqui é para ele já aceitar ali as instalações, tá? Voltando aqui no Zabbix, vamos lá, pegar o primeiro comando aqui que é o wget, ele vai baixar esse instalador aqui .deb, então dá o comando sudo e vou colar aqui o wget. Veja que ele já baixou aqui o pacote, dá o ls aqui para listar, ele já baixou aqui o pacotezinho para a gente poder instalar o repositório. Agora a gente vai dar um sudo dpkg para suite install e o nome desse pacote. Já fez a instalação, você vê que é bem rápido. E agora eu tenho que dar um sudo apt update novamente, porque agora ele adicionou lá no apt do Debian o repositório dos Zabbix, tá? Então agora o Zabbix ele tá disponível aqui dentro do repositório apt, ó. Se eu der aqui um tab, ele me traz todas essas opções aqui que eu posso estar instalando. Tranquilo? Bom, basicamente o que a gente fez foi esse primeiro passo aqui. Baixamos o arquivo, instalamos para atualizar o repositório e atualizamos o repositório. Agora a gente vai dar esse comando aqui, que é para instalar realmente, de fato, o servidor, tá? Então, sudo e vou copiar lá o comando. Ele vai fazer a instalação, vou dar um "yes" aqui para confirmar. E ele vai fazer toda a instalação do servidor. Lembrando, a gente optou por usar o banco de dados MySQL. Então, aqui dentro do passo C, que é para criar o banco de dados, ele traz para mim aqui o que eu tenho que fazer. Basicamente, vamos logar no MySQL, criar um banco de dados com o nome Zabbix, criar um usuário chamado Zabbix, criar uma senha para ele, garantir que esse usuário tenha privilégios sobre esse banco que a gente acabou de criar, habilitar uma função de log e carregar o banco de dados default do Zabbix, o esquema default do banco de dados do Zabbix, tá? A gente precisa fazer esse passo a passo aqui agora para que a gente consiga ali subir o nosso banco de dados. Porém, essa instalação do Zabbix, ele não configura para mim já um servidor de banco de dados MySQL, tá? Eu preciso ir lá e instalar o MySQL. Se eu der aqui o comando systemctl status MySQL, eu estou dando tab aqui, ó, não completo, porque eu não tenho nenhum serviço rodando aqui do MySQL. O MySQL Server, ele está dentro do repositório do apt também. Então a gente pode instalar tanto MySQL Server ou MariaDB aí. Aí você vai decidir qual que você quer usar, tá? Eu vou dar o comando aqui para a gente instalar o MySQL Server. Então sudo apt install MySQL Server. No Debian não vou ter, então eu vou ter que usar o MariaDB. No Ubuntu eu acredito que você consiga instalar, tá? MariaDB Server. Então se você estiver usando o Ubuntu, você pode utilizar o MySQL Server. Aqui no Debian eu teria que fazer o mesmo processo que eu fiz com os Zabbix, habilitar ali um repositório dentro dessa máquina para que ele pudesse instalar o MySQL Server via comando apt, tá? Então estou instalando aqui o MariaDB. Está completando, a instalação é bem rápida, tá? Beleza, completamos. E aqui, se eu vim aqui com o comando agora, sudo MySQL -u, né, que eu tô passando o usuário, que é o root, e o password, você vê que agora eu consigo logar dentro do banco de dados. Tô dentro do banco de dados MariaDB. Se eu der aqui o comando show database, opa, errado aqui, show database, ver os bancos de dados que eu tenho criado aqui, tá? Vou dar um quit aqui para sair. Muito importante quando você faz uma instalação nova do MySQL, você fazer algumas configurações.
E a principal de segurança é você rodar aqui um wizard chamado MySQL Security Installation. O que que esse comando vai fazer? Ele vai te dar um wizard ali para você configurar uma senha para o usuário root, porque você viu que veio sem nada. Eu loguei no usuário root sem nada. Então, isso é uma falha de vulnerabilidade se você deixar dessa forma, tá? Uma falha de segurança, na verdade, se você deixar dessa forma. Então, você roda esse comando aqui, MySQL Security Installation, e ele vai te pedir para você colocar uma senha para root, uma senha com um peso bom, tá? Usando caracteres especiais, letras maiúsculas. Ele vai remover ali usuários anônimos, vai remover o acesso root de forma externa da rede. Então, é muito importante você fazer esse passo a passo. Eu não vou fazer para a gente ganhar tempo aqui, afinal, esse vídeo aqui é mais uma didática de você instalar os Zabbix. Mas, futuramente, quem sabe a gente não traz um vídeo aqui completo de MySQL, como fazer a instalação, boas práticas de segurança, boas práticas ali de ajuste de performance, para você ter um desempenho melhor com esse banco, tá? Tô com o MySQL instalado. Seguindo o passo a passo que está aqui na documentação, a gente vai ter que fazer o quê? Logar nele e criar o banco de dados. Então, já vou copiar aqui o comando de criar o banco de dados. Então, sudo MySQL root p, loguei, e agora eu vou criar o banco de dados. Ele traz aqui para mim, query OK, então uma linha afetada, quer dizer que o comando deu certo e eu consegui criar o banco de dados com o nome Zabbix. Próximo passo é criar um usuário. Então vou copiar aqui também, colando, vou só trocar aqui esse password e vou criar minha senha, sixcore123. Você vai criar aí uma senha robusta, tá, para a sua aplicação. Então, create user, no enter, criou o usuário também, beleza? Agora, a gente precisa dar privilégios a esse usuário para que ele consiga acessar esse banco que a gente acabou de criar. Então, jogo aqui o outro comando, também query OK, com sucesso. Vamos aqui habilitar as opções de log. E dar o kit lá que ele está pedindo. Beleza. Conseguimos, assim, fazer essa parte aqui do passo C, tá? De criar o banco de dados de usuário. Agora a gente vai logar com esse usuário carregando o script padrão do esquema ali do banco de dados dos Zabbix. Então a gente copia todo esse comando aqui e vamos voltar lá. Vamos inserir esse comando. Agora ele vai pedir a senha do usuário Zabbix que a gente criou, que foi sixcore123. Dei Enter. Aqui ele vai demorar um pouco porque ele está inserindo no banco de dados Zabbix todas as tabelas referentes à aplicação. Então está fazendo todos os updates, os inserts, os create tables lá. Demora um pouco. Quando você está instalando ele via Postgre, o Postgre ele te mostra ali um log buffer mostrando, ó, insert, mostrando cada tabela que ele está adicionando. Aqui no MySQL, ele não mostra nada, então você pode pensar que a sua máquina acabou de travar. Mas é normal, e aqui é pra gente já finalizou esse processo. Então a gente já tem o banco de dados dos Zabbix criado com todas as tabelas. Tranquilo? Agora a gente vai desabilitar essa função que ele pede aqui, ó. Após a importação do banco de dados. Então vamos logar lá de novo. Tem que usar o sudo, tá? Vamos lá copiar o comando. E agora é um kit para sair. Beleza, completamos essa parte aqui. No passo D agora, que a gente já está com tudo criado, banco de dados criado, os serviços são instalados, a gente precisa alterar esse arquivo aqui de configuração, que é o zabbixserver.conf. Nesse arquivo aqui vão ter várias configurações que você pode manipular, de cache, de quem vai ter permissão para conseguir acessar esse servidor. A gente vai fazer apenas a configuração básica, pois o intuito do vídeo é ensinar a instalar. Se você quer um mais avançado de Zabbix, dentro da comunidade Sixcore, vai estar saindo um treinamento completo de Zabbix do zero ao avançado, onde você vai ter toda a criação desse ambiente, manipulação, ajuste fino, realmente ali do zero ao avançado para você poder dominar os Zabbix, tá? O que a gente vai alterar é o DB Password, que é para que
a nossa aplicação consiga logar no banco de dados e fazer a instalação, tá? Então vou entrar lá, vou dar um sudo nano, você pode usar o editor que você preferir. Eu acho o nano mais simples. etc zabbix server.conf. Então aqui ele tem vários parâmetros que a gente pode alterar, tá? Se eu der um Ctrl W aqui e digitar db pass, dar um enter, ele já vai lá na linha que tá a opção que eu quero, que é db password. Ela tá comentada, eu preciso tirar esse cerquilho aqui para descomentar, você vê que muda a cor. E aqui eu vou digitar agora o password do meu banco, 64123. Vou dar Ctrl O para salvar, Enter para confirmar e Ctrl X para sair. Beleza. Alteramos aqui. E agora a gente só precisa fazer o seguinte: reiniciar os serviços que a gente acabou de instalar e dar um enable para que, quando essa máquina virtual reinicie, esses serviços eles subam junto com essa máquina, tá? Então vou dar aqui primeiro o comando de restart. Faltou o sudo, né? Sudo restart. E o sudo systemctl enable para habilitar. Ele vai executar. Beleza. Se eu vim aqui dar um systemctl status zabbix server e zabbix agent, você vê que os dois aqui, ó, esse aqui é o zabbix server, tá ativo em execução, tudo ok. E mais abaixo aqui vai aparecer para mim o zabbix agent também ativo em execução. Então quer dizer que deu tudo certo para nossa instalação. Agora a gente tem que ir lá para a parte web. Então vamos lá no navegador agora. Vou digitar o IP aqui da minha máquina. Vou só pegar ele aqui na AWS, que eu não lembro de cabeça. Vou digitar o IP da minha máquina na porta 80/zabbix. E aí ele já vai carregar aqui para mim. Ele vem em HTTP, tá? Por isso porta 80. E tá aqui a tela inicial do Zabbix 7.0. Aqui de fato a gente vai confirmar as informações da instalação. Então aqui ele traz para mim a default language. Ele vem por padrão aqui. Desculpa, inglês dos Estados Unidos, tá? Então próximo passo. E aqui, em alguns casos, principalmente no Debian, ele dá um erro aqui, ó, de linguagem, tá? Por quê? Se você ver aqui, ele passou em todos os passos do PHP, ó. Todas as extensões do PHP, tudo instalado direitinho. Porém, aqui no System Locale, que é inerente ao Debian, ele dá uma falha, tá? Para corrigir isso, a gente vai vir aqui no Debian de novo. Vai dar um sudo dpkg reconfigure locales. Ele vai me trazer essa tela. E aí você pode vir aqui procurar a linguagem lá. É US, né? Em inglês é US. Eu dou um espaço para selecionar. Ó, ver que com asterisco ele está selecionado. Se você quiser usar futuramente em português seus hábitos, você vai ter que ir lá em PTBR também e colocar, tá? Vou procurar aqui embaixo. Aqui, PTBR. Aí você dá um tab aqui em OK, dá Enter. Seleciona aqui o inglês. Ele vai reconfigurar. Aí você pode dar aquele comando lá de novo, de restart, tá? Nos hábitos. Beleza. Agora vamos voltar lá na interface web. Vamos atualizar. Ó, você vê que agora ele parou de dar aquele erro, ó. Agora tá certinho aqui o System Locale. Aí eu consigo prosseguir. Aqui vamos selecionar o banco de dados. MySQL, localhost. O banco de dados tá com o nome Zabbix, então tá certo. Usuário Zabbix também certinho. Vamos colocar só a senha. 1, 2, 3. Próximo. Aqui a gente vai colocar o nome do nosso servidor. Vou colocar 6core.
A gente pode selecionar aqui o time zone, tá? América Fortaleza, que é a minha região. Beleza, confirmando as informações. Próximo passo. E aí ele vai me dar uma mensagem aqui de congratulations. Conseguimos concluir com sucesso a instalação dos Zabbix, tá? Finalizamos. Caímos aqui na tela default de login dos Zabbix. Aqui o usuário admin e a senha Zabbix. Muito importante que futuramente, após a instalação, você crie usuários ali e mude essa senha, tá? Beleza, ó. Chegamos aqui no processo de instalação com sucesso. Essa aqui é a dashboard padrão do nosso servidor Zabbix. Então, dentro desse Global View aqui, eu já tenho meio que um dashboard aqui mostrando algumas métricas, né? Como é que tá aqui o processamento do nosso servidor, algumas informações aqui do servidor, como versionamento, versão do front-end, horário, mapa, quantos hosts eu tenho, problemas que são incidentes que o Zabbix gera. Então, conseguimos concluir aqui a instalação. Como bônus, eu vou te deixar aqui ainda nesse vídeo como fazer a inserção de um host MikroTik aqui no Zabbix, tá? Para a gente não ficar só nessa parte de instalação. Nessa versão 7LTS, se eu vir aqui em Data Collection, eu tenho a opção de hosts. E aqui é onde eu vou criar os meus hosts dentro do Zabbix. Por padrão, ele só vem com um host que é o próprio servidor. Então ele já pega métricas dele mesmo, tá? Por isso até que a interface aqui é a localhost. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e criar um novo host. Eu vou botar o nome desse host aqui como meu MikroTik. A template é onde a gente vai ter os itens que o Zabbix vai fazer coleta. O Zabbix ele faz coleta de SNMP. Essas coletas são feitas através de OIDs. Não tem como a gente aprofundar muito aqui o que é isso, mas como eu te disse, em um treinamento mais avançado você tem toda a teoria e prática do que são isso, tá? Por padrão, o Zabbix tem template para MikroTik. Nos próprios templates default dele. Então, se eu vim aqui digitar, por exemplo, MikroTik, ele vai me dar aqui esse carinha aqui, que é o MikroTik by SNMP. Tem alguns também aqui baseado no modelo, tá? Eu vou usar esse mesmo. Vou dizer aqui que ele faz parte de um grupo chamado MikroTik. Vou ter que criar, porque não existe. E eu preciso adicionar a interface. Essa interface ela pode ser do tipo Agent, SNMP, JMX e IPMI. Eu vou usar SNMP. E aqui eu preciso setar o IP do meu MikroTik. Se esse servidor Zabbix estivesse dentro da minha rede, eu poderia aqui setar o IP privado, né, do meu MikroTik. Porém, como essa máquina está em nuvem, eu teria que pôr o IP público ou, sendo o melhor cenário, fechar uma VPN entre esses dois pontos e trabalhar ali com IP privado. Como a gente está aqui num exemplo apenas didático, eu vou colocar o IP público do meu MikroTik, tá? Mas isso aqui não é recomendado você fazer em produção. Ainda mais usando a versão 2 do SNMP. Tranquilo? Aqui eu preciso passar a community. Vou passar uma community chamada 6core e aí eu configuro ela lá no MikroTik. Então, basicamente, é isso. Coloquei IP público e o SNMP community 6core. Vou adicionar. E o meu host já vem aqui. Agora, lá no MikroTik, eu preciso fazer algumas configurações. Vamos lá no MikroTik. Trazer ele aqui para vocês. Dentro do MikroTik, em IP SNMP, eu vou habilitar a descoberta, tá? E aqui em Trap Community, eu preciso informar a community que eu passei lá no Zabbix. Então, aqui dentro da community, por padrão, ele vem com essa community pública, dizendo que essa community é uma community acessível publicamente. Não é recomendado utilizar ela, eu posso até desabilitar, beleza?
eu já criei aqui uma community chamada SixCore. E eu posso trazer uma camada de segurança aqui, colocando o IP do meu servidor Zabbix, dizendo que só esse IP que vai ter acesso ao SNMP do MikroTik nessa community. Então, o acesso somente leitura, dou um OK. Posso fechar essa janela. E aqui na community, eu seleciono a community SixCore, tá? Cliquei aqui as configurações. Muito importante, se você tiver um firewall rodando nesse MikroTik, você também fazer a liberação da porta UDP161, que é a utilizada para SNMP, beleza? Bom, aqui ele já tem aqui alguns itens, algumas descobertas aqui que são de acordo com a template, tá? Então ele tem alguns itens aqui que ele vai fazer a descoberta. O status SNMP aqui tá com erro ainda, então not available, porque ele não conseguiu ainda dar handshake nessa porta. Vamos aguardar um pedacinho, atualizar aqui que eu troquei a community agora. Demora um pouquinho até sincronizar lá, tá? Mas basicamente são esses itens aqui que ele vai trazer, ó, nessa template. Firmware, modelo de hardware, teste CMP, sistema operacional, vários itens aí que ele vai trazer aqui, tá? Provavelmente esse IP não tá lá no Firewall, né? Tá barrando no Firewall. Aqui no Firewall eu tenho uma regra aqui chamada aceita SMP. Então eu tenho uma address list no MikroTik com os IPs que eu vou aceitar portão 61. Então eu tenho que colocar esse IP lá também. Provavelmente não tá, né? Não, isso aí não tá. Tá só o IP antigo. Vou atualizar o IP dos Zabbix aqui. Provavelmente só o Firewall que tá barrando aqui a comunicação. Vamos voltar lá nos Zabbix agora. Clicar aqui em itens. Vamos lá. Atualizar. Demora um pouquinho, tá? Até ele conseguir fazer o handshake lá e ver que tem ali a disponibilidade dessa comunicação SNMP entre os Zabbix, o servidor Zabbix e o MikroTik. Bom, enquanto isso, quando ele sincronizar aqui, os dados eles vão vir aqui, ó, para monitoramento, latest data, ou dados recentes, se tiver o seu Zabbix estiver em português. A gente vai pegar aqui o host, então vou selecionar aqui do grupo MikroTik, meu MikroTik, vou aplicar e os dados eles vão aparecer aqui, ó. Tá? Todos esses itens aqui que ele vai trazer via SNMP, ele vai ter aqui. Ele já está me trazendo alguns dados, pois esse template de ping que vem embutido dentro do template da MikroTik, ele não utiliza SNMP para pegar, tá? Só os Zabbix a gente mesmo. E aqui ele está ainda me dando que a disponibilidade do SNMP lá no MikroTik, ele ainda não está disponível, não houve a comunicação ainda. De fato ainda está aqui vermelhinho, tá? Conferir o IP. 7861, IP tá certinho. SixCore é o nome da nossa community. Ainda não carregou, vamos fazer troubleshooting, né? Vamos ver lá. O IP aqui tá na whitelist certinho. SixCore community certinho. Aqui também tá certinho. Vamos ver aqui na regra. Tá aceitando. Vamos botar um log nessa regra aqui. E ver se ele tá... Se ele tá chegando log aqui do SNMP, tá? Vou mandar executar aqui nos Zabbix. Aqui dentro de Discovery Rules, eu posso selecionar tudo aqui, mandar dar um execute now. Vamos ver se ele está chegando nesse NMP.
Não tá chegando. Provavelmente o que é que pode estar acontecendo aqui? O Zabbix ele não tá conseguindo sair ali a comunicação, né? Nessa porta 161. Ali do Zabbix a gente também pode também não estar conseguindo comunicar. O Zabbix a gente ele usa a porta 150 ou 151 para fazer comunicação com os hosts também. Isso pode estar barrando aqui no firewall da AWS. Vamos ver aqui em Security. Aqui nas Inbound Rules só está liberado o SSH HTTP. Vou colocar aqui 150. 51. Salvar essas regras. Para ver lá agora se ele vai conseguir fechar a comunicação, tá? Aqui no Firewall do MikroTik, vou dar um reset nessa regra aqui, vamos ver se ele vai contar pacotes aqui. Tipo, ela acima das estabelecidas. Ó, contou pacote. Beleza, vamos ver lá nos Zabbix agora. Ainda não atualizou. Dá uma conferida aqui no roxo. Sixcore, certinho. Bom, ainda não era a porta, tá? Vamos fazer o seguinte. Possa ser que o meu provedor aqui, ele esteja bloqueando essa porta aqui, tá? Afinal, eu mandei logar aqui, essa regra. Mandei dar um log aqui, ó. Mas mesmo assim não chegou aqui pra mim. Deixa eu ver aqui, System Log está habilitado. Né, tá habilitado. Porém, não tá chegando aqui pra mim o log dessas regras. E a disponibilidade ali continua em vermelho, tá? Vamos trocar a porta aqui nos Zabbix. Aqui em Hosts, vou selecionar aqui meu MikroTik. Eu vou botar a porta 7161. Para ele conseguir chegar no MikroTik nessa porta. Como é que eu faço lá no MikroTik? Eu tenho que criar uma regra agora de DSTNAT, né? Firewall. Aqui no DSTNAT eu vou redirecionar essa porta. Então, DSTNAT, protocolo UDP com destino à porta 7161. Entrando pelos provedores aqui na minha interface list 1, eu vou dar um action to port redirect, né? To port 161. O que isso quer dizer? Eu vou redirecionar quando chegar algo na porta 7161 para o próprio roteador na porta 161. Você vê que já está contando bytes aqui, ó. Os Zabbix que está jogando lá, tá? Bora atualizar aqui agora. Aí, subiu. Então é isso, pode acontecer. Seu provedor, ele pode bloquear algumas portas aí que são portas conhecidas, como porta de SNMP, NTP, SSH, Telnet, portas que podem ser utilizadas para exploração de vulnerabilidades. Então, você vê que tem manobras aqui que a gente pode fazer. Eu coloquei a porta 7161 aqui nos Zabbix e lá no meu MikroTik eu fiz um redirect, que quando chegar tráfego na porta 7161, ele mande para o roteador, né, mas na porta 161, que é a porta padrão aí do SNMP, tá? Então, agora sim, conseguiu subir aqui. A gente tem agora a coleta de SNMP, se eu vim lá no monitoramento, dados recentes, aqui todas as métricas que essa template traz pra gente. Utilização de CPU, esse MikroTik tem 4 cores, então ele traz ali a porcentagem de cada core, temperatura de dispositivo, espaço de disco, versão de firmware, de ping que ele já estava trazendo. Ele vai fazer uma descoberta nesse template aqui de todas as interfaces. Então, todas as interfaces que tiverem lá no MikroTik ele vai trazer. E vai trazer ali o tráfego delas, todas as estatísticas de pacote e erros, tá? Isso nessa template padrão. Quando você for utilizar isso aqui em produção, eu não recomendo que você utilize essas templates padrões dos Zabbix, tá? Principalmente se você usa aí
em um ambiente que é mais denso, uma empresa muito grande, provedores de internet, por exemplo, porque esses templates aqui costumam utilizar bastante cache. Então, o ideal é que você tenha aí um template próprio. Você pode utilizar esse aqui a título de conhecimento, a título de estudo, mas o ideal é que você tenha aí seu template próprio. Bom, era isso que eu queria mostrar no vídeo. Ficou ainda um pouquinho mais longo do que eu queria, então mas foi importante acontecer isso aqui na hora, praticamente, esse vídeo está gravado, mas praticamente ao vivo, para te dar ali ideias do que você fazer quando você for instalar e talvez ocorra também o que ocorreu aqui comigo, tá? O importante é você saber onde procurar ali, fazer troubleshoot e conseguir resolver a situação, tranquilo? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrar por aqui. Em uma próxima oportunidade, a gente vai falar sobre Grafana, que também é outro software que a gente pode integrar os Zabbix e usar os dados dos Zabbix e montar aí dashboards aí com várias informações para você colocar em tela, ali para o seu cliente ou no seu NOC, para você acompanhar essas métricas que o Zabbix está coletando, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga replicar isso aí em laboratório, testar e testar várias vezes, instalar a ferramenta, fuçar realmente ali as funcionalidades. Tranquilo? Tamo junto, fiquem com Deus.